voltando um pouco do que a Paula tinha dito, né, da culinária, desse lugar da não padronização dos cardápios, por exemplo, né? Então, dá muita autonomia para os agricultores fazerem as suas, né, as refeições ali a partir daquilo que é produzido no local, tanto do que eles já vêm de uma vivência do que eles costumam consumir, e daí passar isso para as crianças, né? Mas também para ter essa lógica e por isso no final do rolê, né? Ter essa lógica deles entender aquilo que está plantado hoje, agora está aqui no meu prato que eu posso consumir, né? Ou como que eu posso preparar isso, e ao longo das refeições o dialogar com essas pessoas que produziram os alimentos, né? Isso, tanto o alimento que está lá na terra quanto o alimento que já está no prato, né? Isso é um grande ganho, assim, nesse sentido da conscientização mesmo do aspecto do que é saudável, sustentável, né? E da alimentação que a gente tenta orientar para que as pessoas, de fato, tenham, né? Não só as pessoas, mas orientar para que políticas públicas existem para que esses alimentos sejam acessíveis a todo mundo, né? Acho muito legal pensar também que esse resgate vai um pouco além, né? Do que, trazendo um pouco do que a Paula trouxe na pergunta anterior, falando sobre as diferenças geográficas e tudo, tem muitas unidades que trazem as frutas nativas, né? Por exemplo, como um grande resgate, assim, literalmente um resgate da Mata Atlântica, né? Que a gente teve um grande desmatamento. Queira ou não, a Mata Atlântica, ela pega uma região que foi muito desmatada. Então, esse resgate também acontece. E acontece para muito além das crianças, né? Eu acho que isso é importante também, porque eu falo sempre. Eu tenho 28 anos e várias dessas frutas nativas eu fui conhecer agora dentro do projeto do Rolê. Porque não são frutas que o grande agronegócio, que a Jéssica também citou um pouquinho, trazem assim na produção do dia a dia, né? Então são frutas que estão sendo resgatadas, que estão muita gente está conhecendo só agora, que tem sido um tema mais recorrente agora, né? Então também é outra forma de resgate e que afeta muito mais gente também, né? Assim, acho que são várias pessoas envolvidas que também vão se ampliando seus repertórios aí, né? Essa questão do prato contar história, a comida conta uma história, né? E aí no rolê a gente se aproximou disso, dessas histórias que se refletem nos alimentos que estão no prato, que falam da identidade, do pertencimento, da ancestralidade dos agricultores, né? Isso esteve muito presente. E quando Jéssica fala dessa autonomia, da construção dessa autonomia para elaborar, para sugerir os cardápios, foi muito primando por isso, por esse protagonismo, por esse papel da culinária na construção da culinária desses saberes, desses diversos saberes na construção do legado do rolê. E, de fato, a gente, 30, 28, não tem contato com essas frutas nativas. E as crianças, os estudantes do sexto ano, já têm essa experiência, já têm isso no repertório. Acho que evidencia todo o trabalho do rolê, todo o legado do rolê e potencializar a vivência e potencializar a história da culinária, a história da comida, né, no prato. Enfim, eu acho que a gente conseguiu caminhar por esse percurso que fala das políticas públicas, que fala da segurança alimentar e nutricional, que destaca a importância do resgate, da ancestralidade, das tradições, do fazer do campo. E aí, para finalizar, a gente sugere muito essa reflexão de entender o rolê como uma política pública. E aí, talvez repercutir um pouco sobre isso agora, nesse momento. O rolê é uma política pública que favorece a segurança alimentar e nutricional? O rolê trabalha em prol do marco de evidenciar na fala e trazer o papel do agricultor também como um dos protagonistas, não o papel do agricultor dentro do rolê. Eu acho que a gente tem uma política maior, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu acho que a gente não comentou aqui, mas eu acho que é a política mais robusta de promoção de segurança alimentar e nutricional, em termos de número, né, de pessoas atingidas ou assistidas, né? E eu acho que, do ponto de vista de proposta para virar política, eu entendo que o rolê ele contemple vários aspectos
né, da qualidade da qualidade da alimentação. Então, a gente está falando aqui especificamente de uma alimentação sem agrotóxico, sem veneno, né? Uma alimentação diversa. Então, do ponto de vista de diversidade, ela também atende. E do ponto de vista ambiental, ela é absolutamente limpa e justa. Então, assim, ela vai respondendo a vários aspectos, né? Do ponto do que a gente entende como dimensões da segurança alimentar e nutricional. Ela não pode ser considerada do ponto de vista de tempo, de estabilidade, porque ele é um projeto que em tese, é uma visita por aluno por projeto, né? O rolê ele tem essa característica de ofertar uma experiência para cada aluno matriculado no sexto ano do fundamental. Então, mas me parece que ela abrange quase que a totalidade das dimensões da segurança alimentar, do ponto de vista ali da experiência. Do outro lado, ela efetivamente ela apoia, né? Ela fomenta a agroecologia, ela fomenta a agricultura familiar, à medida de que ela promove não só a compra desses alimentos, como também ela cria uma possibilidade de que a visitação à unidade produtiva seja uma fonte de recursos. Então, isso é um aspecto muito interessante do rolê, que o aspecto educativo, cultural, seja muito valorizado, né? Que este conhecimento deste produtor, deste agricultor, seja muito reconhecido, né? Com um aspecto de um ecoturismo, né? Nós estamos num paralelo de um ecoturismo. Então, me parece que tem duas grandes políticas aí que são bastante reforçadas, bastante afirmadas no rolê, né? Que é a alimentação escolar, e da onde que vem essa alimentação escolar, e, por outro lado, o apoio à agricultura familiar. Enfim, me parece que o rolê tem tudo para virar uma política dentro da cidade de São Paulo, né? Um projeto extremamente amplo, diverso, e que considera aí os diversos atores aí do sistema, né? Que a valorização dos agricultores e a promoção da agroecologia, né, contribui para que haja, então, a produção de alimentos são saudáveis, né, livres de agrotóxicos, fortalece a economia local, como a Paula colocou, né, e valorizar tudo isso significa, então, reconhecer o papel estratégico dos agricultores, né, e dessas práticas na construção do sistema alimentar que de fato é saudável, sustentável, democrático, né, justo. É legal também o quanto o rolê trouxe visibilidade, né, para essas hortas, para esses agricultores, porque muitas dessas hortas estão ali há anos e muitas, sim, ajudam ali o entorno, o território, né, como a gente já conversou muito, fornece essa alimentação para esse território de forma muito acessível, mas muitos estão ali há anos e não eram conhecidos pelas pessoas do território, né? Então, acho que essa visibilidade também é muito importante, né? Para além de a gente, de tudo, a gente saber que elas existem, que elas estão ali e que muitas vezes é isso, assim, é na esquina da sua casa e você não conhecia porque, não sei, não é uma coisa que era divulgada, né? E é isso, eu acho que a gente também vai gerando uma rede, né? A gente acaba divulgando mais quando a gente começa a conhecer. E aí eu falo isso muito por mim, mas eu acho que, queira ou não, os estudantes acabam tendo um pouco esse papel também, né? De multiplicar essa informação. E eu acho que é legal pensar também que, para além de, e aí pensando um pouco mais longe, do rolê agroecológico virar uma política pública na cidade, a gente conseguir replicar essa metodologia em outros lugares também, né? Porque a gente sabe que isso é muito forte aqui em São Paulo, a gente já está sabendo um pouco mais sobre, mas que existem
dentro dessa rede de agricultores, eu já ouvi de pessoas falando, nossa, isso podia ter na minha cidade, isso podia rolar em tal lugar. Eu falo, nossa, muito legal, como entre eles a informação se espalhou, né? Então, acho que isso também é muito interessante de pensar. Então, a gente fortaleceu o projeto do Rolê hoje para não só ele virar uma política em São Paulo, mas para ele ser uma política nacional, de repente, daqui a um tempo, né? Então, acho que tudo isso é muito legal de se pensar, e só complementando um pouquinho. E para além das escolas também, né? Porque quando a gente está falando na garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, a garantia disso requer políticas públicas que perpassam por vários setores, né? Não só da educação, mas saúde, desenvolvimento social, trabalho, né? Então, enfim, a expansão desse projeto que inspire outros projetos também, né? Perfeito, gente, muito legal, assim, é muito interessante ouvir, né, toda essa construção, todos os atores que estão envolvidos ao longo, né, dos sistemas alimentares, de perceber o quanto o rolê está inserido em vários pontos dessa cadeia, da importância que os agricultores têm, né, dentro desse projeto, a potência desse projeto, acho que a gente fica claro, né, na fala de todo mundo, do desejo que a gente tem, né, do olhar da potência realmente, né, que o projeto pode alcançar. Então, acho que foram falas muito ricas, a gente agradece muito a participação de vocês. Foi muito gostoso ouvir, né, acalenta o coração, a gente estava falando aqui, sussurrando um para o outro, de nossa, que gostoso, né, saber de quem participou, de quem está ali realmente. O ano passado, né, a Jéssica, a Ari ali acompanharam muitas vivências, eu estou começando por aqui agora, mas dá um acalento no coração de saber desse caminho aí, da potência toda que tem o projeto. Obrigada, viu, gente? Nos bastidores a gente ficou, vamos subir coraçãozinho? Os emojis de coraçãozinho. Gente, foi importante essa conversa. E a gente conseguiu olhar para a beleza do rolê, olhando em retrospectiva e olhando em perspectiva. A gente visualizou a potência e a beleza do nosso trabalho, do nosso envolvimento, do trabalho dos agricultores e de todos os envolvidos. E é isso, agradecemos a colaboração, as contribuições, fechamos uma parceria, essa é uma primeira conversa de muitas que virão, agradecemos a disponibilidade, e é isso, muito obrigado.